Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma videoaula referente às cadeias ramificadas. Mas antes de mais nada, nós temos que conhecer quais são os tipos de ramificações que podem então aparecer numa cadeia carbônica. Muito bem, devemos inicialmente conhecer o que vem a ser um radical. Tá? O que é um radical? É um átomo ou um grupo de átomos eletricamente neutros que apresentam pelo menos um elétron que não compartilhado, ou seja, presença de uma valência livre, tá? E aí nós temos que o símbolo dado pela ramificação vai ser esse R aqui, ó, o R, tá? Por que o R? R de ramificação. E aí vai aparecer o quê? Esse traço, tá? Esse traço indica o quê? Uma valência livre. Ou seja, ele precisa fazer o quê? Uma ligação. Tá ok? Então nós temos aqui uma ligação livre para ser o quê? Realizada. Então nós temos aqui o R representando aqui uma ramificação, um grupo de carbonos, tá? Onde você tem aqui uma ligação para ser o quê? Executada, tá ok? Nós temos aqui então que a nomenclatura dos radicais orgânicos é feita da seguinte maneira. Vejamos então aqui, pessoal, alguns exemplos. Primeiramente, vamos começar com um grupo bem fácil, tá? Que é esse daqui, ó. Esse daqui, ó, CH3. Coloco então aqui o traço. Esse traço aqui, pessoal, ele vai então indicar a ligação, tá, desse CH3. Como é um carbono, nós temos então que o prefixo é o quê? Met. E toda ramificação recebe aqui então um sufixo. O sufixo é -il, tá? Um sufixo -il. Então, met um carbono mais o sufixo -il vai ficar o quê? Metil. Então, nós temos aqui o metil. Então, o radical, a ramificação metil. Com dois carbonos. Olha só aqui então, com dois carbonos, pessoal. Como é que fica então? Com dois carbonos. Dois carbonos, et, correto? Et. E nós temos aqui o que? A ramificação, a ligação a ser o que? Realizada, tá? Então, ele recebe o sufixo o que? Il. Então, nós temos aqui o que? O etil. O etil. Com três carbonos, vejamos, olha só aqui, com três carbonos. Aqui, então, 3 não é prop? Então, prop. Tá? Mais o que? A ramificação, o ligante a ser executado. Il. Então, nós temos aqui o que? O propil. Certo? O propil. Só que esse propil não é qualquer propil. Tá? Nós temos dois tipos de propil, pessoal. Dois tipos de propil. Nós temos esse propil e temos esse outro propil aqui, ó. Esse propil. Podemos ter aqui esse propil e esse. Agora, como diferenciar um do outro? Nós temos aqui, pessoal, que o de cima, ele vai ser o quê? Ele vai ser o N-propil. N-propil. Por que N-propil? Porque nós vemos que o ligante, ele sai de um carbono o quê? De um carbono primário. Um carbono primário. Então, N-propil, de normal, ok? E aqui o ligante, ele sai de um carbono secundário. Esse carbono está ligado a dois outros carbonos. Então, esse carbono é secundário. Então, nós temos que o ligante aqui sai de o quê? De um carbono o quê? Secundário. Então, pode ser chamado de quê? S-propil. Ou também, ele pode ser chamado de isopropil.
tá? S-propil ou isopropil, certo? Vamos ver agora com 4 carbonos. Com 4 carbonos, pessoal, nós vamos ter então 4 nomes diferentes, 4 tipos de ramificações com 4 carbonos. Primeiro, vamos então conhecer esse daqui, ó. Esse aqui é 1, tá? 1. Esse outro aqui, ó. Já vai olhando aí, pessoal, e decifrando, tá? Qual é o tipo de ramificação. Temos aqui também, ó. Tá? E esse outro aqui por último. Tá? 4 tipos de cadeias de ramificações com 4 carbonos, tá? Nesse primeiro aqui, ó, podemos observar o ligante saindo de um carbono que primário, certo? Um carbono primário. Então nós temos que o seu nome será N, que sai de um carbono primário, butil, but porque são 4 carbonos, e il porque é uma ramificação, tá? Já no caso de baixo, nós temos aqui que o ligante ele sai de um quê? De um carbono secundário, tá? Esse ligante poderia tanto sair desse carbono como desse daqui, ó. Um ou outro, tá? Tanto faz, ou esse, que seria a mesma coisa, o mesmo nome, ok? Como é um carbono secundário, então ele recebe aqui o prefixo o que? Sec. E por fim, né? Pessoal. But, mais o que? O sufixo il, tá? Sec-butil, certo? Sec-butil. Já no outro aqui, ó, podemos ver aqui o seguinte, que o ligante sai de um carbono que? Terciário. Terciário. Esse carbono está ligado a 1, a 2, a 3 carbonos. Então, nós temos aqui o quê? O terci. Terci o quê? Butil. Tá? Terci-butil. But porque são 4. Il porque é uma ramificação. E o último aqui, com 4. Esse aqui, pessoal, temos aqui a seguinte particularidade. Podemos ver que a estrutura, ela é o quê? Terciária. Porque nós temos aqui um carbono terciário, ok? Só que o ligante não sai dele, mas sai de um carbono que? Primário, ok? Como o carbono aqui ele é primário, onde está a presença do ligante, da ramificação, temos então aqui que ele vai ser chamado de isobutil, tá? Isobutil. Então nós temos aqui, ó, que o ligante ele sai de um carbono primário, apesar da estrutura ser o quê? Apesar da estrutura ser aqui terciária. Certinho? Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Não, né? Muito bem. Temos outros exemplos também que nós podemos então aqui estar aplicando. Vejamos aqui então outros tipos de exemplos que podemos estar aplicando aqui para nossas ramificações. Vejamos aqui alguns exemplos. Esse daqui, pessoal, ó. Esse daqui, como que seria? Tá vendo só aqui que são 2 carbonos? Então, et, certo? Temos uma dupla, não tem? En. Então, a dupla en. Etem, tá? E como é uma ramificação, porque temos aqui o ligante, então nós temos aqui o sufixo il. Então, esse aqui é o etenil,
etenil, ok? Ele pode ser chamado também de quê? Vinil, tá? É um outro nome que também ele pode receber, certinho? Ok, pessoal? E aí nós temos muitos outros exemplos. Vamos agora para as de cadeia fechada. Cadeia fechada. Temos aqui, por exemplo, ó, um anel benzênico, tá? E o ligante podendo sair de qualquer um dos carbonos aqui, tá bom? Qualquer um dos carbonos. Então, nós temos aqui o ligante, certinho? Temos aqui, então, o ligante, pessoal. Esse daqui vai ser que tipo de ramificação? Vai ser o fenil, tá? Fenil, tá ok? Outro exemplo, aqui, ó, bem parecido. Olha só como é que eles são parecidos. Temos aqui um CH2 e aqui o ligante, ó, tá? O ligante. O ligante, ele não sai da cadeia aromática, mas sai do carbono que está ligado à cadeia aromática. Então, ele vai receber o nome de benzil, derivado do benzeno, tá ok? Derivado do benzeno. Temos também aqui, ó, de cadeia fechada, dando a referência às posições orto, tá? Posições orto, posição para, tá? Posição para e posição meta, tá bom? Meta. E posição para, agora sim, tá bom? Posição para, tá? Temos aqui o primeiro, posição orto. Por quê? Porque já é o ligante logo após a um outro radical que é o CH3, tá ok? Então as posições referentes 1, 2 e 3, você vai ter uma modificação indicando orto, meta e para. Nós temos aqui, ó, o seguinte, que essa posição aqui, ela vai ser então definida como sendo a posição 1, tá bom? 1. E posterior a ela, posição 2, posição 3, posição 4, 5, 6, ok? Ah, desculpa, eu falei posição 1, 2, 3. Não, posição 2, 3 e 4, tá bom? Desculpa, tá? Então, a posição 2, ela vai se referenciar a posição orto, tá? Esse aqui de baixo, começando aqui, ó, da ramificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Glauber, por que você foi no sentido horário, a contagem, e não no sentido anti-horário? Porque no sentido horário é mais próximo. 1, 2, 3. Se fôssemos no sentido anti-horário, seria 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é mais perto? No sentido horário ou sentido anti-horário? Sentido horário é mais perto, mais próximo. Então, 1, 2, 3. Ok? A mesma coisa se aplica aqui, tá bom? Por que eu fui no sentido horário? Porque no sentido horário é mais próximo. Se fôssemos no sentido anti-horário, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é mais próximo? Sentido horário ou sentido anti-horário? Sentido horário, ok? E já aqui tanto faz, pessoal. Tanto faz. Tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Vejamos, aqui 1, tá? 2, 3, 4, sentido horário, tá? E anti-horário, 1, 2, 3, 4, tanto faz. Então, vamos colocar um sentido horário que nós já estamos acostumados aqui já estamos fazendo. 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui, pessoal, que as posições referentes, posição 2, posição orto, tá? Posição 3, posição meta. Posição 4,
posição para, tá? Para. Podendo ser também abreviados pelas iniciais de seus nomes. O, M e P, tá bom? Pode usar a palavra orto ou O, meta ou M, para ou P, ok? Como que vai ficar então aqui? Essa ramificação aqui, tá, pessoal? Ela referencia o toluil, tá? Então, derivado do tolueno, tá ok? Derivado do tolueno. Então, tolueno deriva a ramificação toluil. Então, orto, o quê? Luil. Aqui também, meta ou M, toluil. E aqui, posição para ou P, toluil. Ok? Certinho, pessoal? Muito bem. E por fim, só mais um de cadeia fechada, para poder então fecharmos aqui sobre as ramificações. Temos aqui então, ó, quando nós temos aqui, ó, mais de uma cadeia aromática. Vejamos aqui as duas situações, ó. Essas posições aqui, ó, tanto essa como essa e essa, pessoal. Então aqui, essa posição, essa aqui de baixo, de cima, de baixo, vai se referenciar à posição alfa, ok? E esse composto aqui é o naftaleno. Então fica o quê? A ramificação naftil. Então, alfa, naftil, ok? E já aqui, ó, nessas posições aqui, ó, essa e essa, tá? Então aqui, de novo, posição aqui, ó, essa posição, essa e essa, vai então se referenciar o quê? A posição beta, do grego, tá bom? O quê? Qual é o composto? Naftaleno, então, naftil. Certinho? Então, nós temos aqui a ramificação alfa-naftil e o beta-naftil. Ok? Certinho, pessoal? Tá aí, então, tá as ramificações, ok? Para que, então, vocês possam conhecer e podemos, então, né, aplicar isso aonde? Nas cadeias carbônicas. Como que nós podemos aplicar isso nas cadeias carbônicas? Vamos ver então como podemos então aplicar isso, fazer isso? Muito bem. Para podermos entender, tá, sobre as ramificações e fazer então a nomeação das cadeias ramificadas, é necessário então que possamos atentar ao quê? A cadeia principal. Nós temos que encontrar a cadeia principal, tá, do composto. Encontrando a cadeia principal, encontramos o quê? As ramificações. Vejamos então. Nomear cadeias ramificadas é um processo que requer muita o quê? Muita atenção, tá? Principalmente no que diz respeito à ordem numérica dos carbonos da cadeia principal, tá? Nós temos que essa nomenclatura, tá? Essa questão da nomeação da cadeia ramificada e da cadeia principal, ela é uma regra estabelecida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, chamada de quê? IUPAC. Tá ok? Então vamos lá fazer isso então. Olha só aqui então, pessoal. Fazer isso então. Vejamos então. Regra número 1. A regra número 1, ela vai o quê? Dizer que determine a cadeia principal, que é o quê? A maior sequência de átomos de carbono, tá? Regra 2. Identifique o quê? As ramificações e dê os seus nomes.
tá? E regra 3, comece a numerar a cadeia principal da extremidade que contém o grupo orgânico substituinte, tá? Da ramificação, que é a ramificação, tá? Mais próxima. Nós não vamos aqui usar a função orgânica hoje não, tá? Mas nós vamos aplicar isso mais à frente, essa é a regra 3, tá? Mas o que é importante, então, nos atentar à regra 1 e à regra 2. Regra 1, tá? Encontrar a cadeia principal, ok? Encontrada a cadeia principal, nós vamos enumerá-la, tá ok? Como que nós vamos enumerá-la? Observando aí a regra 2, que é a extremidade mais próxima da ramificação. Extremidade mais próxima da ramificação. Vejamos aqui, ó, um exemplo, gente. Letra A. Letra A. Temos aqui, ó, o seguinte composto. Olha só aqui. Então aqui, temos esse composto aí, pessoal. Qual é a cadeia principal? Temos duas situações, tá? Duas situações. Uma, você pode considerar a cadeia principal como sendo essa cadeia reta, tá? Você pode considerar a cadeia reta, ou você pode considerar o quê? Aqui o L, tá? Vai reto e desce, ok? Se você vai reto, isso aqui é a ramificação, é o que sobrou. Se você faz o L, isso aqui é o que sobrou, então é a ramificação. Tá ok? Para onde que você for, vai dar certo. Vai ser o mesmo nome e o mesmo composto. Por que que você vai considerar a cadeia principal como sendo o maior número de carbonos, a maior sequência? Porque é ela que vai, então, definir o quê? A presença da ramificação. Então, se eu pego aqui 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, tanto faz sendo reto como formando o L. Tá ok? Tanto faz indo reto ou como fazendo um L. Então, vamos considerar a seguinte situação. Vamos considerar a cadeia principal como sendo a cadeia reta, tá? A cadeia reta. Essa, então, é a cadeia o quê? Principal. Então, isso aqui é o quê? É a ramificação. Ok? A ramificação. Agora, vamos, então, enumerar. Vamos enumerar? Como que nós vamos enumerar? Hein? Como que nós vamos fazer isso, então, pessoal? Vamos, então, aqui agora, tá? Definir a extremidade mais próxima da ramificação. Por qual extremidade é mais próxima? Pela esquerda ou pela direita? Vai ser pela direita. Porque pela direita, carbono 1, carbono 2. Chegou na ramificação. Pela esquerda, teremos o quê? 1, 2, 3. Chegou na ramificação. O que é mais próximo? 2 ou 3? 2, tá? A menor numeração é o 2, que é pela direita. Então, nós temos aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Certo? Certinho? A ramificação está em qual carbono? Está no carbono o quê? 2. Então, a ramificação está no carbono 2. Então, venho aqui e coloco, ó, 2 o quê? 2 MET. Por que MET? Não é um carbono aqui a ramificação? Eu olho para a ramificação, pessoal. Para a ramificação. Aqui a ramificação não tem só um carbono? Então, MET. Como ele é um radical, como ele é uma ramificação, então nós temos que o seu sufixo é o quê? Il. Então, 2-metil. No carbono 2, nós temos a ramificação metil. Agora, vamos dar o nome da cadeia principal. Cadeia principal, não são 4 carbonos?
but. Na cadeia principal não tem só ligações simples? E como ele é um hidrocarboneto, o que é um hidrocarboneto mesmo, pessoal? Um hidrocarboneto é um composto formado somente por carbonos e hidrogênios. Essa palavra somente, pessoal, ela é muito importante, ela é muito forte, tá? Ele é muito forte quando aplicado para os hidrocarbonetos. Porque, como você pode observar aqui, ó, você só tem carbonos e hidrogênios. Então, se você só tem somente carbonos e hidrogênios, você tem a função orgânica hidrocarboneto, onde o seu sufixo é a vogal O. Vogal O. Então, nós temos aqui que esse composto se chama 2-metil butano. 2-metilbutano. Vamos aplicar um outro exemplo? Letra B. Olha só aqui. CH3, CH2, CH, aqui CH2, CH3 e aqui, ó, para cá um CH3. Qual é a cadeia principal aqui, pessoal? Observando aqui a letra B. Primeiramente, olhamos a cadeia, o grupamento, a sequência de maior número de carbonos. Maior número. Se você pegar reto, 1, 2, 3, 4, 5. 5, certo? Se eu pegar aqui, por aqui descendo, 1, 2, 3, 4. Por enquanto, maior é quanto? 5, não é? E se eu pegar aqui o L? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é maior? 6 ou 5? 6, né? Então, nós temos aqui que o L vai ser a maior sequência. Temos, então, aqui, pessoal, definido o quê? A cadeia principal. Certo? Então, nós temos aqui que essa é a cadeia principal. E o que sobrou? A ramificação. O que sobrou é a ramificação. Entendido aí, pessoal? Entenderam? Vamos, então, aqui fazê-la. Muito bem. Segundo caso, vamos enumerar. E como que nós fazemos a enumeração? Considerando a extremidade mais próxima da ramificação. A extremidade mais próxima da ramificação. Qual extremidade é mais próxima? Essa aqui pela esquerda ou essa aqui pela direita? Vamos ver? Pela direita, 1, 2, 3. Pela esquerda, pessoal, esquerda, 1, 2, 3, 4. O que é mais próximo? 3 ou 4? 3, não é? Então aqui, ó, temos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por essa extremidade, é mais próxima da ramificação. E a ramificação está em qual carbono? Carbono 3. A ramificação, aqui, ó, a ramificação está ligada ao carbono 3. Então, nós temos aqui o que aqui? 3 o quê? Qual o nome dessa ramificação? Não é só um carbono? Met. Sufixo il, metil. Então, nós temos aqui o quê? O 3-metil. O 3 indica a posição, a localização da ramificação metil. O metil está no carbono 3 da cadeia principal. Ok? São 6 carbonos da cadeia principal, não são? 6 carbonos. Qual é o prefixo de 6 carbonos? X. X. Certo? Só tem ligações simples. E como é um hidrocarboneto, sufixo O. Então, nós temos aqui o 3-metil, o quê? Hexano. 3-metil-hexano. Letra C. Vamos lá? Fazer só mais essa aqui, para então finalizarmos essa videoaula? Vamos? Beleza. Vamos lá, então, ó. Vou fazer aqui uma mais difícil, pessoal. Olha só essa cadeia carbônica aqui, ó. Presta bem atenção aqui, gente, nessa cadeia carbônica, porque aqui agora eu vou colocar uma insaturação.
tá? Uma insaturação. Vejamos aqui, ó. Presta bem atenção no que vai ser feito aqui, pessoal. Olha só, que cadeia carbônica complicada, gente. Olha só aqui. Cheia de ramificação. Tá? Quando você tem mais de duas extremidades, é porque você tem ramificações, tá? Mais de duas, ou seja, se você tem 3, 4, 5, 6 extremidades, é porque você tem o que? Ramificações, ok? A cadeia principal sempre vai ser aquela que vai definir o início e o fim, tá bom? O início e o fim. Essa é a cadeia principal. Por isso que eu falo que a cadeia principal ela só tem duas extremidades. Duas. Início e fim. Mais de duas, o resto é ramificação, ok? Muito bem, pessoal. Vamos então localizar a cadeia principal aqui. Como que nós podemos fazer aqui para encontrar a cadeia principal? Como? Primeiramente, a cadeia principal é aquela que possui o maior número, a maior sequência, o maior agrupamento de carbonos. Reto, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar aqui, ó, para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bateu, não é? 7, por enquanto, é o maior. Certo? Vamos pegar aqui descendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, também, né? O 7 é maior. Vamos pegar daqui, descendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode? Não, não pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Só o 7 que é maior. E o 7 é o quê? Reto. Certo? E mais uma coisa. Eu não poderia pegar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nem para cá, tá? Não poderia. Por quê? Estou deixando de lado, de fora, a ligação dupla, a insaturação. A cadeia principal, regra, pessoal, regra. Presta bem atenção nessa regra aqui. A cadeia principal tem que ter, se tiver a presença da ligação dupla ou tripla, se tiver na estrutura, a presença da ligação dupla e tripla, tá? Nesse caso, a dupla. Se tiver, a dupla e a tripla tem que estar na cadeia principal, ok? A ligação dupla ou a ligação tripla né? Pode ter as duas também, tá bom? Uma ou outra ou as duas, tá? Se apresentar a presença delas aí, elas têm que estar obrigatoriamente aí na cadeia principal, tá? Então, a cadeia principal é essa aqui, ó. A reta. Ok? Ok, pessoal? Ramificação. E isso aqui tudo, essa aqui é uma ramificação. Certo? Vamos então agora definir onde que começa? Vamos definir o seguinte. Aqui vai agora entrar uma regra que vai acabar com a nossa vida. Olha só aqui. A regra diz, pessoal, a regra, quando é regra, ela tem que ser seguida, ela é obrigatória, tá? A ordem, colocar em letra maiúscula, ordem de prioridade, tá? De localização.
de localização tem que conter, primeiro, ela vai seguir, obedecer a extremidade mais próxima da insaturação. Ah, professor, você não falou ali que teria que ser a extremidade mais próxima da ramificação? Sim, mas aqui nós não tínhamos a dupla ou a tripla, tá ok? Nós não tínhamos a dupla e ou a tripla, não tínhamos, tá? Já aqui nós temos. Se você tem a dupla ou tripla, tá? Ela é a prioridade número 1. E em segundo, a prioridade é o quê? A ramificação. Ramificação. É a segunda prioridade, tá ok? Primeiro você vai olhar o quê? A extremidade mais próxima da insaturação. Se der empate, você vai para a ramificação. A ramificação, ela desempata, ok? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de empate, ok? Aqui então, ó, temos aqui então, primeiramente, olha só, qual é a extremidade mais próxima da insaturação, da dupla? Pela esquerda ou pela direita? Vai ser pela esquerda, né? Porque pela esquerda você está mais próximo, 1, 2. 1, 2, chegou na dupla. E pela direita, 1, 2, 3, 4, 5. O que é mais próximo, 2 ou 5? 2, né? Então nós temos aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Certo? Certo? Muito bem. Vamos então primeiro colocar as ramificações. Esse aqui não é o radical metil? Metil. Já está careca de saber, né? Já viu nos outros exemplos. Isso aqui também não é o metil? Metil. Isso aqui também não é o metil? Metil. Certo? E esse aqui, pessoal? E esse aqui? Quem que é ele? Vamos olhar aqui, ó, para trás, nos nossos exemplos. Olha só, grava aqui, hein? Olha aqui ele, tá? Olha aqui. Ele vai ser esse daqui, ó. Aqui, a ligação dupla saindo de um carbono secundário, tá? Aqui, ó. Esquece aqui a cadeia principal. Esquece a cadeia principal, pessoal. Olha só para a ramificação. O ligante sai de um carbono que é o quê? Secundário. Esse carbono está ligado a 1, ligado a 2 carbonos. Ele é secundário, esse carbono, e o ligante sai dele. Então, nós temos aqui, ó, que quando o ligante sai de um carbono secundário, nós temos o S-propil ou isopropil, ok? Tá ok, pessoal? Certinho? Então, nós temos aqui esse exemplo, tá? Então, esse aqui pode ser chamado de quê? S-propil ou isopropil. Como que vamos escrever os nomes aqui? Olha só, nós temos 3 metil, não é? Eu não vou colocar metil, 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 3 vezes não, tá? Nós abreviamos. Não são 3 metil? Não são 3 vezes o radical metil? Então, 3 vezes é o quê? É trimetil, tá? Trimetil. Certinho? E aqui nós temos o S-propil ou isopropil. Em ordem alfabética, vamos considerar o isopropil. Tá? Isopropil. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? Trimetil ou isopropil? O isopropil. O isopropil não começa com I e o trimetil não começa com T. Então, vamos lá, ó. O isopropil está em qual carbono? Não é o carbono 4? Então, aqui, ó. 4, o quê? Isopropil, tá? Depois, o trimetil. Um metil está no carbono 3, vírgula. O outro está no carbono 5, vírgula. E o outro está no carbono 6. Então, 3, 5, 6. Carbono 3, metil.
Carbono 5, metil. Carbono 6, metil. O quê? Tri é 3 vezes. Metil. Tá? Trimetil. E depois a cadeia principal. A cadeia principal não são 7? 7 carbonos, tá? Então, 7 carbonos, hept. Hept, tá? Hept. Temos a dupla? Temos uma insaturação? Temos. Aqui, ó, a dupla, tá? A dupla pertence ao carbono 2. Sempre olha o carbono que está antes da insaturação. Então, 2 o quê? 2 em. O 2 é a localização da dupla. Então, a dupla está no carbono 2. 2 em. E como ele é um hidrocarboneto, sufixo o quê? O. Então, o nome desse composto aqui, pessoal, é o 4-isopropil 3,5,6 trimetil hept 2-eno. Tá bom? Esse nome aqui, ó, poderíamos ter escrito assim, ó, 2-hepteno. Poderíamos ter escrito dessa maneira também, tá bom? Que estaria certo. Certo? Certo? Então, poderia ter escrito 2-hepteno. Ou hept 2-eno, que é a mesma coisa. Ok? Os dois jeitos estão certos, estão corretos. Certinho, pessoal? Alguma dúvida, tá? Que tenha apresentado durante essa videoaula? Pode aí, então, fazer a sua pergunta, tá? Que eu responderei com todo prazer, tá? E caso você tenha alguma dúvida aí durante o vídeo, assista ele novamente, tá? E você, então, talvez possa tirar sua dúvida aí durante uma nova explicação que ficou aí para trás, ok? Dá um like aí, pessoal, tá? Obrigado por tudo, tá? E um imenso abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.